Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Eu queria, com muita satisfação, hoje nesse vídeo anunciar para vocês como será o Ano Literário Ano 2, quais são os livros que nós vamos estudar, como será a divisão do Ano 2 e, desde já, convidar a todos vocês a se juntarem a nós no Ano Literário Ano 2, que nós vamos falar especialmente sobre literatura vitoriana. Eu estou muito empolgada e muito ansiosa para que a gente comece esses estudos. Está sendo uma imensa satisfação estudar Shakespeare. Esse ano para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. Ter iniciado esse projeto, estar estudando a obra do Bardo, tem sido sensacional. Então, com o objetivo de não parar, porque a gente sabe, quando a gente para, a gente retrocede. Andei pensando, levantei várias temáticas, pedi ajuda para os alunos, a gente fez uma votação mais ou menos interna, redesenhei o projeto várias vezes até chegar nesse formato que eu vou mostrar para vocês agora. Então, desde já, sintam-se convidados a participar do Ano Literário Ano 2. Vai ser uma imensa alegria para mim receber todos vocês aqui nesse cantinho, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre literatura vitoriana, que é a literatura que aconteceu na Inglaterra durante o período da Rainha Vitória. Século XIX, iniciozinho do século XX. Vocês vão ver que a gente vai ter aqui uma pilhazinha de livros que vão abarcar esse período. Eu fiz questão de pegar um pouco antes da Rainha Vitória para a gente entender a transição até chegar no que vai ser propriamente literatura vitoriana, e vamos estender para um pouquinho depois, né, para a gente abarcar mesmo tudo aquilo que envolve esse período da literatura inglesa, tá bom? Então, né, sem mais delongas, vamos aos livros. Vamos dividir as turmas do ano literário, dessa vez não por meses, como foi no ano 1, mas vamos dividir por estações, né? Nada mais simbólico de um ano do que as estações do ano, né? Então, a gente vai fazer 4 turmas: a turma de verão, a turma de outono, a turma de inverno e a turma de primavera. As turmas, elas vão abarcar um período de 3 meses. Então, vamos dividir o ano literário por trimestres, cada trimestre uma estação do ano, e dentro do trimestre nós vamos ler 2 livros. Procurei fazer uma divisão, né? Primeiro eu tinha pensado numa divisão cronológica, né? Do livro mais recente, né? No ano, assim, o primeiro lançamento até o último. Só que eu acabei vendo que iam ficar livros muito grossos juntos e isso poderia atrasar um pouco a nossa leitura, né? Para que não houvesse um atraso, ou até mesmo para que a gente não fique empancado num livro, eu procurei fazer uma divisão da seguinte forma: cada turma, né, cada trimestre com 2 livros, um livro mais grossinho e um livro mais fininho, para fazer uma intercalação aí mais justa, vamos dizer assim, né, dessas leituras. Então, a turma de verão vai iniciar, né, em janeiro de 2025 com o meu livro favorito. É claro que ele não podia ficar de fora. E eu tô louca, ansiosa para começar a discussão desse livro, que é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Acho que quando a gente fala em literatura inglesa do século XIX, é impossível a gente não se referir a Jane Austen. Concorda comigo? E se for para falar de Jane Austen, nada melhor do que entrar nesse mundo fabuloso de Orgulho e Preconceito, Mr. Darcy, Elizabeth Bennet e todos esses personagens riquíssimos, interessantíssimos. Vamos estudar Orgulho e Preconceito muito além daquilo que se fala e se vê desse livro, né? Porque muita gente acha, né, que esse livro é uma história melosa, romântica, e Jane Austen tem muito a nos oferecer aqui em Orgulho e Preconceito, e é isso que eu quero discutir com vocês, tá? Vai ser, acho que uma 4ª leitura que eu vou fazer desse livro, mas eu não me arrependo, porque ele é um livro muito bom. E a escrita da Jane é sensacional. Então eu espero vocês aqui, nossa turma de verão iniciando com Orgulho e Preconceito, e aí a gente vai
fazer a leitura desse livrinho maravilhoso aqui. Ó, como eu disse pra vocês, um livrinho fininho pra acompanhar aqui Orgulho e Preconceito, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Vamos falar, um romance, uma história de monstros, pra gente ficar bem no clima da literatura do século XIX na Inglaterra, tá? Então, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, vai completar a nossa turma de verão, ó, janeiro, fevereiro e março. Então, nós vamos estudar esses dois livrinhos aqui, Orgulho e Preconceito e O Médico e o Monstro. Aí, né, quando passa o verão, quem vem? O outono, aquela estação tão bonita, né, onde as folhas caem, o frio desce, né, onde as folhas caem, a gente tem, então, toda uma atmosfera mais amena, as coisas vão ficando um pouco mais sombrias, então nada melhor, né, do que falar sobre ela. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Quem tá ansioso para ler Jane Eyre? Eu estou ansiosa para reler Jane Eyre. Vai ser também uma releitura, não comentei, mas O Médico e o Monstro é um livro que eu nunca li, então vou fazer essa leitura junto com vocês também. Então, nós temos aqui na turma de outono, que vai iniciar em abril, maio e junho, nós vamos ter então a leitura dessa obra maravilhosa que se chama Jane Eyre. Para acompanhar nossa querida Charlotte Brontë, nós vamos ter aqui um livro de uma escritora não muito conhecida, mas é um clássico da literatura vitoriana, que é Elizabeth Gaskell, com esse livro aqui, Cranford. Ó, como eu disse pra vocês, não é um livro grosso. A Gaskell quase não entra no ano literário, passou assim, se arrastando pela porta, mas foi uma escolha, primeiro ter tirado a Gaskell, depois ter colocado a Gaskell, foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu tive que tirar alguns livros, vocês vão ver que a gente não vai ter 12 livros esse ano. No ano 2 vai ser um pouquinho menos de 12, mas é exatamente para que haja tempo confortável, um cronograma que dê para todo mundo, para a gente ler esses livros, para a gente aproveitar bastante do que vai ser o ano 2. Então, eu vou apresentar para vocês essa autora vitoriana, famosinha, né? Não é muito famosa aqui no Brasil, infelizmente, mas é importante para a literatura vitoriana e ela não poderia deixar de estar aqui, que é Elizabeth Gaskell, tá? Cranford, tá? Para vocês aqui, essa leitura vai ser muito interessante. E aí, depois do outono aqui no Brasil, no hemisfério sul, vocês estão vendo que eu tô seguindo as estações do hemisfério sul, hein? Mesmo que seja literatura inglesa, a gente vai seguir as estações do hemisfério sul. Então, vai vir o inverno. E o inverno, em julho, vai começar com um dos livros mais sombrios dessa lista, talvez, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Tô olhando aqui pra eu ter certeza. Sempre, como eu disse pra vocês, eu sempre confundo o nome das irmãs Brontë. Dessa vez eu não errei. Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, vai ser nossa leitura que vai iniciar o inverno no ano literário. Nada mais invernoso do que Wuthering Heights, né? Ou O Morro dos Ventos Uivantes aqui em português. Essa leitura que vai ser muito interessante. Gente, o que tem de coisa pra gente desenterrar, literalmente, dessa história não tá no gibi. E eu quero que vocês venham comigo, me acompanhem nessa leitura, porque vai ser muito bom. E eu não vejo a hora da gente começar cada um desses períodos. E aí, olha só, quem vai acompanhar o inverno no ano literário, quem vai acompanhar a senhora Brontë aqui neste período é ninguém mais, ninguém menos que Bram Stoker com Drácula. Nossa, que inverno cabuloso esse que a gente vai ter no ano literário, hein? Pensa, gente, nessa dupla aqui. Vocês estão vendo o meu Drácula um pouquinho grosso, mas não se encabulem. Ele não é um livro longo, ó, a mancha dele aqui, desse meu volume, ela é bem, né, vocês estão vendo que ela é bem boa, ó. A fonte é grande, então assim, ele é bonitinho, essa minha edição, ela parece volumosa, mas a história do Drácula ela não é grande, ele é um romance epistolar, ou seja, ele foi escrito através de cartas, que faz com que a leitura fique ainda mais rápida, mais dinâmica. Então, se a gente arrastar um pouquinho aqui na Emily Brontë, não tem problema, porque a gente vai ter tempo suficiente para ler Drácula nesses 3 meses de inverno, que é julho, agosto e setembro, tá bom? Então,
segundo livro aqui será o Drácula do Bram Stoker. Ansiosa por esse livro. Essa edição é bonita, né, gente? Da Martin Claret, gostei bastante dela. Em relação às edições, vocês fiquem à vontade, podem pegar a que vocês quiserem. A gente aqui no Ano Literário não faz um cronograma dia a dia, levando em consideração uma determinada edição. A gente vai trabalhar a história, o enredo, os personagens. Então, na edição que vocês acharem melhor, vocês podem adquiri-las, baixar para Kindle, né, para aplicativo, o que seja. A gente não tem exatamente uma preferência por edição. Eu comentei com vocês no vídeo dos meus novos na estante que eu dava uma preferência para essas edições da Penguin por causa dos textos de apoio. Mas, né, como eu disse para vocês, eu preparo aula, eu tenho que ler textos críticos. Então, para mim, as edições da Penguin são muito boas por causa disso, por causa das notas, etc. Mas se vocês acharem uma outra edição, uma edição mais simples, eu até tenho aqui na minha estante uma edição mais simples do Morro, sem texto de apoio, bem mais barato. Então, fiquem à vontade, vocês podem adquirir a edição que vocês bem quiserem, tá? E aí, na nossa primavera no Ano Literário, a gente vai ler. Quem tá faltando nessa lista? Quem? Ele, né? Charles Dickens. E a gente vai ler esse livrinho aqui maravilhoso que se chama A Casa Soturna, né? É um Dickens aqui de respeito. Fiquei muito em dúvida de qual Dickens trazer para vocês. Eu tava aqui com algumas opções na minha mão. O David Copperfield, o Oliver Twist, esse A Casa Soturna. A gente tinha grandes esperanças também, que são grandes livros do Dickens. Mas eu queria trazer um livro que fosse pouco falado, né, nas internets. E por aí, e também que fosse uma obra muito representativa da literatura vitoriana, da literatura do Dickens. Então eu escolhi A Casa Soturna. Por sorte eu tinha comprado ele fazia pouco tempo, então achei que veio bem a calhar essa opção. Vocês vão encontrar outras edições desse livro, não exatamente nesse box aqui, então, né, fiquem à vontade para ler A Casa Soturna comigo, The Bleak House, de Charles Dickens, na primavera do Ano Literário, do ano 2. E para acompanhar este Dickens, a gente vai ler nosso querido e amado Sherlock Holmes. Olha só, olha aqui na minha mão. Não podia deixar de fora esse personagem tão icônico da literatura inglesa, que apareceu na literatura aí no finalzinho do século XIX, início do século XX, já um pouquinho depois da morte da Rainha Vitória. Mas como eu disse para vocês, o que é interessante é que o Ano Literário está começando com um livro que começa antes do reinado da Rainha Vitória e terminando com um que vai ser depois do reinado da Rainha Vitória. Olha só que interessante. Então, é muito legal a gente ler Doyle aqui no Ano Literário. Escolhi também um que seja mais fininho, a história. Essa ediçãozinha da Zahar tá à venda, mas vocês vão encontrar milhares de outras edições do Cão dos Baskerville, né, que é o nosso livro aqui. Então, fiquem à vontade para escolher qualquer um que vocês quiserem, né? O Cão dos Baskerville, então, junto com A Casa Soturna, vão fazer parte da primavera do Ano Literário. E aí a gente vai ter, né, esse período que vai abranger outubro, novembro e dezembro. E aí a gente vai ter como leitura bônus, que a gente não podia deixar de prestigiar um grande nome da literatura vitoriana, para fazer uma edição especial de Natal no Ano Literário. Nós vamos ler, então, novamente Dickens, Um Conto de Natal. Esse livro que é um clássico, icônico, é uma excelente leitura, também é um livro fininho, tá? Vocês adquiram seus, vai ser muito legal a gente falar sobre Um Conto de Natal aqui no Ano Literário. Vou amar trazer esse livro para vocês, para que a gente possa se divertir bastante com a história aqui do Scrooge. E é um encerramento do ano, vai ser apenas uma aula para Um Conto de Natal, como eu disse para vocês, é uma leitura bônus, de todos os períodos. Eu não vou querer adquirir a primavera, mas eu quero adquirir o inverno, mas mesmo assim você vai ganhar a leitura de Um Conto de Natal, tá bom? A gente vai fazer uma divisão de aulas também diferente para cada livro, não é para cada período, é para cada livro. A gente vai ter uma aula de apresentação, uma aula de meio de leitura e uma aula de conclusão do livro. Então vão ser
3 aulas para cada livro. Apresentação do livro, apresentação do autor, contexto histórico, uma aula bem completa de apresentação do livro. A gente vai ter uma aula de 50% de leitura e uma aula de 100% de leitura a cada livro. Então, para cada trimestre, para cada estação, nós vamos ter 6 aulas. Então, vai ser um material completinho para vocês a respeito de cada um desses livros aqui que eu mostrei para vocês. Os 8 livros de cada trimestre e a leitura bônus de um conto de Natal do Dickens. Para mais informações sobre valores, descontos e tudo mais que vocês vão ter aí de oportunidade do ano 2, eu vou deixar um link aqui na descrição para você ir para o site do Ano Literário Ano 2 e você vai encontrar todas as informações que você precisar. Não se esqueça, a oferta mais sensacional que a gente vai ter, o cupom de 30% de desconto, o cupom Rainha Vitória. Ele só vale durante o mês de novembro de 2024. Eu aconselho você a adquirir o ano inteiro, porque se você for querer adquirir turma por turma depois, aí você vai perder esse desconto sensacional com o cupom Rainha Vitória. Então, aproveite a oportunidade. Eu tô contando os dias pra gente começar a falar sobre literatura vitoriana. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de literatura, que vão apreciar esse projeto em 2025. 2025, se você colocou como meta ler mais, estudar mais, adquirir mais conhecimento, aumentar seu repertório cultural, aumentar sua bagagem literária, então vem com a gente que o Ano Literário tá esperando por você. Não esquece de deixar seu like, assinar o canal se você não é inscrito e até a próxima!